Bem-vindo ao podcast Carreira e Negócio. E hoje a gente vai falar de negócio, vai falar de um tema, como é que você pode transformar um negócio, trazer uma capa de motor 2 de inovação e discutir um pouco como é que você melhora, cria negócios novos, cria mais margem para o seu negócio. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui o Flávio JC, da Zeta Engenharia. Flávio, muito obrigado pela sua presença, cara. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer estar aqui com você e estar podendo compartilhar esse motor 2 que foi criado na minha empresa. Vai ser um prazer esse bate-papo. Desde já agradeço aqui ao seu convite e estar aqui com você é um prazer para mim. O Flávio, e assim, só para dar um pouco de contexto, pelo que eu entendi, a Zeta é uma empresa de engenharia tradicional, tem mais de 20 anos no mercado, tem mais de 250 funcionários, né? Trabalha no modelo tradicional também de engenharia, que no final as margens são bastante baixas, e você decidiu criar um braço aqui de educação empresarial, né? Uma mentoria para você treinar e capacitar engenheiros para mudarem a forma como fazem a gestão do negócio, e isso mostrou um produto de bastante respaldo, sucesso, apesar do pouco tempo, né, que você rodou a mentoria, né? Eu queria começar aqui, né? Qual foi o momento em que você decidiu sair do foco da engenharia tradicional e ir para o mundo da mentoria e montar um clube de mentoria focado na formação de engenheiros, né? A gente, dentro desse nicho de mercado que a gente trabalha, a gente vai vendo algumas necessidades, né? Então, dentro dessa necessidade, vão gerando oportunidades de negócio. Então, como a gente já trabalha muito ali no dia a dia, como engenheiro, lidando com engenheiro, com empresas de engenharia, tanto na nossa base de fornecedor, como na nossa base de clientes, né? Então, você vai vendo as necessidades e vai vendo oportunidades de negócio. Então, eu sempre tive muito relacionado também como vocação à educação, né? Em algum momento da vida eu tive que decidir, até brincava com minha esposa, eu sempre gostei da área de educação. Eu fiz pós-graduação e já estava ingressando no mestrado, mas eu falava para minha esposa, olha, se a gente seguir pelo ramo da educação por um tempo, a gente vai retardar a aquisição financeira. Então, em determinado momento a gente decidiu realmente montar empresa, ir para o mercado de trabalho como negócios, né? E agora, já que as coisas já estabilizou um pouco, já tem toda uma estrutura, eu também decidi voltar àquilo que eu tenho como propósito, que é a educação. Só que eu não queria mais voltar no modelo tradicional também para a educação, que seria fazer ali um mestrado e dar aula em universidade. Quando eu consegui juntar aquilo que eu já faço dentro da minha empresa há alguns anos e já com cases de alguns sucessos dentro da empresa, eu junto a parte de educação executiva ou educação para negócios, eu acabo juntando duas áreas da minha vida, né? Que é o ser empreendedor e o ser educador com propósito. E aí foi onde eu realmente comecei a pensar num segundo motor da empresa, desde que eu já tinha toda essa bagagem. E existe uma carência nesse setor de engenharia, né, de empresas de engenharia, onde ela não tem uma capacitação, né, ele sai muito técnico, o engenheiro da faculdade. Ele sai muito focado nas práticas, nas técnicas, e ele não tem essa gestão do negócio, não tem a visão do modelo de negócio. E em cima disso eu decidi realmente, agora no ano passado, quando eu comecei a ter mais contato com a área de educação, com o pessoal da MLS, ali do Flávio, do Joel e do Caio, eu decidi juntar todo esse conhecimento e aplicar na parte da educação, que acabou se tornando um segundo motor. E hoje a gente tem uma segunda empresa, uma terceira empresa dentro do grupo, que é a Zeta Educação. Então, é recente essa unificação, mas vem de uma dor real que o mercado realmente pratica. É carente dessa conscientização e desse trabalho da educação executiva nesse ramo. E foi intencional, assim, montar a mentoria? Você quis voltar para a discussão desse propósito de ensinar, passar o teu conhecimento? Quando que você falou, poxa, eu vou montar uma mentoria de engenharia? Olha, foi proposital, eu já estava envolvido em alguns grupos de mentoria, né? Então já tenho algumas mentorias a qual eu faço parte, e a partir dali eu fui vendo que existia realmente uma lacuna. Então foi de uma forma intencional, né? Eu gostaria de voltar para o ramo de educação, mas não sabia como. Esse era meu convívio, né? Eu quero voltar, mas não sei como. Eu não vou largar todo o meu contexto que eu criei aqui de empresas de engenharia e iniciar um ramo de educação. Então, vivi esse dilema. Na hora que eu começo a participar ali de mentorias, que eu começo a ver
pontos aonde eu posso fazer a ligação entre os dois foi de forma intencional. E aí fui vendo, já estava ali no ecossistema do Flávio Augusto, né, da geração de valor, desde 2017, já vinha acompanhando, mas eu nunca tinha tido essa chave virada de realmente pegar a minha expertise, o meu negócio e colocar para ser realmente um segundo motor da empresa. Então, a partir dali, de novembro, quando começa a ter contato ali com a MLS, quando surge o projeto do Flávio Augusto, intencionalmente eu entrei, fiz a formação de mentores lá da formação com eles, e a partir dali, intencionalmente, eu decidi montar uma mentoria para empresários de engenharia. Novembro do ano passado. Novembro do ano passado. E você se lembra assim, qual foi a fagulha assim, que despertou? Eu vou fazer uma mentoria, eu vou montar um braço de educação. É engraçado, né? Inicialmente, eu fiz a trinca em novembro, foi a trinca São Paulo, do Viva Brasil. Eu comprei o VIP, foi eu e minha esposa no VIP, né, que estava o Joel e o Caio e o Flávio. E ali ele falou a primeira vez da mentoria, né? Falou da MLS, fez ali a apresentação. E aquilo ficou na cabeça, meio que adormecido por um tempo. Não fez muito sentido ali de momento, né? Como a maioria das coisas. Mas você vai para casa, vai pensar, vai conversar. E aí começou a surgir, né? Você começa a pensar, você começa a falar. E depois disso, eles fizeram uma trinca especial de Natal. Né? Fizeram uma trinca especial de Natal lá na igreja em Alphaville ali, e eu fui também, que eu moro ali perto, então eu fui lá ver eles novamente. E lá ele fez novamente a apresentação da MLS. Ali eu falei, eu vou entrar na formação, vou entender o que é. E no primeiro momento eu fui lá, fiz a inscrição, fiz todo o processo, já tinha algumas ideias. E o ano 2024, depois eu fiz a inscrição, e o ano 2024 não foi um ano fácil para a gente como empresa. Foi um ano que a gente cresceu muito nos últimos anos, então foi um ano que eu tive que ajustar algumas coisas. Tive uma redução de margem no ano de 2024. E eu comprei, né? Tava com a mentoria ali já formatada, né, na minha cabeça, mas tinha também ali todo um aprendizado, né, a seguir, né? Tem todo um conteúdo a ser adquirido, né? Não dá para também achar que eu vou virar mentor da noite pro dia. Nada se constrói assim, né? Nada que realmente tenha valor se constrói da noite pro dia. Tem todo um trajeto a se percorrer. E refletindo ali em dezembro, né, fiz a inscrição, mas o curso só começava em janeiro, depois liberou ali as aulas, e eu, ao longo de analisar os resultados de dezembro da minha empresa, eu falei, nossa, eu acho que eu dei um passo maior que a perna. Acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir, eu preciso dedicar aqui a empresa, ter alguns pontos de ajuste da empresa, também estava na transição, trouxe um sócio para a empresa para justamente me dar um pouco mais de liberdade. Hoje a Zeta Engenharia, eu tenho um sócio, né, que trouxe essa bagagem aí para mim. E mesmo assim eu fiquei muito, muito receoso de ter dado um passo maior do que eu podia dar conta de todas as atribuições de uma empresa de engenharia com 250 funcionários, de todo um gerenciamento de contrato. E a partir daí eu comecei a ficar um pouco me dedicando muito à empresa, até para reverter alguns pontos que eu precisava de melhoria. E até o dia da imersão eu não tinha feito nada na mentoria. Nada de realmente pegar para realmente fazer, estruturar. Já tinha lido, continuei lendo, mas não tinha produzido nada. E eu fui para a imersão com muito mais aquela questão de cumprir uma etapa, né? De cumprir ali a imersão. E antes da imersão, eu tinha um encontro na Prósperos Clubes, que também é da Dana e do Joel, que também está na MLS. E eu tive um encontro lá. E ali eu tive um ponto de virada de chave ali com a conversa, com a apresentação do Joel e algumas coisas. E ali eu tomei a decisão que eu realmente ia entrar de cabeça e dar conta de tanto da empresa como da mentoria. E a partir dali... Você está falando ali, é mais ou menos, se eu não me 18 de março. Março, né? 18 e 19 de março. Então, a gente está falando aqui um horizonte de 2 meses. 2 meses. Eu tinha toda a bagagem e a partir desses dois, no dia 18 com a Prósperos Clubes, lá no evento em Alphaville, e com o dia 19 aqui no Vênice, né, na imersão da formação, eu tomei a decisão de realmente estruturar tudo aquilo que eu tinha e mesmo assim dar conta da minha empresa. A partir daí eu lancei um desafio meu mesmo, que eu estou chamando, são 365 dias direto, eu estou acordando às 4 da manhã e faço a parte de estudos da mentoria das 5 da manhã que eu chego no escritório até as 8 da manhã. Então eu passei a ter essa disciplina e esse compromisso, já estou há praticamente 58 dias nesse mesmo compromisso, foi onde eu revi toda a matéria, fiz todo o estudo de vendas, toda a estruturação dentro desse compromisso, e aí eu tive realmente a decisão, e tem sido assim uma coisa fantástica, porque
mudou a vida da gente, minha vida nesse sentido. Mas assim, nesse período você também não ficou só estudando. Eu entendi que você já começou a vender, já está com o quê? 6, 7 mentorados? Hoje a gente está com 7 mentorados. Eu estruturei a mentoria mais ou menos ali em 15 dias. Tive a ajuda do pessoal, todo o apoio ali do formação. E indico quem realmente quiser seguir nessa formação de mentores. A formação da MLS ali pelo Flávio, o Joel e o Caio é um dos caminhos muito sólido, né? O passo a passo, a estruturação, o apoio, os touch points que a gente tem ali, tem muitos insights. Então eu indico realmente para quem estiver pensando, né, buscar esse caminho, porque é um passo a passo muito sólido, né? E foi nesse passo a passo que eu me estruturei, montei minha mentoria, apresentei, ao mesmo tempo já fiz ali a aplicação das técnicas do Davidson, né, de vender para as pessoas que você já tem contato, e já fiz a venda de 7 mentorias. Hoje a gente vai ter o primeiro encontro online dia 20, já temos um grupo. Mas espera, você fala que técnica do Davidson, você está falando aqui de... É o método da WhatsApp, de Isso, você da venda ativa. Fazer a venda, pegar um referido e aí focar. É o método que o Flávio aplicou na WhatsApp a vida toda. Vida toda, né? E o Davidson aplicou com excelência ali na mentoria do Docs4U. Então, me baseei muito ali nas aulas do Davidson, né? Foi uma coisa que realmente eu estudei, me aprofundei, fiquei vendo vários, tirei insight, montei meu pitch de venda baseado ali, né, nas técnicas que ele explica ali, e faço todo aquele processo. Então, todo o processo que eu aprendi ali, eu tenho uma facilidade muito grande de replicar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da teoria, mas a teoria sem prática, para mim, ela não funciona. Não tenho como só ficar na teoria. E você tem estatística de quantas pessoas você já abordou até converter as 7? Hoje eu abordei 12 pessoas e 7 conversões. Tá alta, hein? Tá alta. Assim, eu sei que ela vai ficar cada vez mais difícil, porque eu tô pegando as frutas baixas, né? Então eu tô pegando alguns... na minha cadeia para baixo, eu tenho muitos fornecedores que são empresas de engenharia, que me veio num patamar, e eu consigo realmente dar ROI para eles. E já tenho depoimentos de mentorados que eu já dei ROI. Hoje mesmo eu estava com um mentorado, fomos ver uma parceria. Ontem também tive mentorados que eu tive encontros um pouco individual ali para fazer um ajuste na carteira dele de representações, né? Então, assim, eu sei que são frutas mais baixas no momento, então a taxa está um pouco mais alta porque são frutas mais baixas, mas tem muito espaço porque esse setor ele tem muita necessidade e são valores altos, né? Apesar de ser margens baixas, os valores de contratos de empresas de engenharia são muito altos, né? Então, você tem qualquer ajuste que você faz, o ROI, o retorno é muito rápido. Então, a partir daí a gente já está estruturado, já tem aplicado essa mentoria e cada vez mais agora a gente está montando as redes sociais, que sou totalmente off, eu só tinha o LinkedIn até então. Era até difícil de me encontrar, mas agora a gente está subindo todas as nossas redes sociais, toda uma estrutura de rede social, para que a gente realmente possa divulgar isso em outros canais de aquisição. Mas, por exemplo, só para eu entender aqui, se eu sou uma empresa de engenharia, se eu tenho uma construtora, qual é o pitch, né? Como é que você me convence que eu deveria entrar na mentoria? Olha, a gente tem um nicho muito específico, tá? A gente sabe que tem muitas outras construtoras em níveis mais avançados. As construtoras, normalmente, elas têm um nível de gestão já mais avançado. Isso algumas construtoras maiores, né? Construtoras menores. Então, a gente tem um limite ali de onde a gente atua no pitch, que é empresas de engenharia e construção, onde faturam entre 5 e 20 milhões. Porque a gente entende que tem empresas de engenharia que já são sólidas, que já funcionam, não é esse nosso público. Mas existe uma camada dentro desse nível de faturamento onde existe uma ineficiência em vários pilares. Modelo de negócio, gestão, liderança, vendas. E é nesses modelos onde a gente atua para trazer o retorno, o ROI, sobre o investimento dessas empresas, além de trazer network de outras empresas. Mas eu entendi assim conceitual, mas assim, vamos supor, eu tenho uma construtora. Tá. O que você vai trazer de prático aqui para a minha construtora que vai dar esse ROI? Tá, Quais são os problemas que você vê? Porque assim, eu entendo que também tem algumas ações rápidas que trazem um resultado interessante, né? Sim. Eu vou dar um exemplo assim, dentro da construtora, por exemplo, você tem uma deficiência de produtividade, por exemplo, né? É um grande gargalo da construtora é a produtividade. Então você faz ajustes técnicos, ou seja, ali na linha de produção, você faz ajuste de lideranças, principalmente, né? Então, assim, imagina que tem uma construtora que ela tem 100 pedreiros, vamos dar um exemplo,
tá? Uhum. Se você fizer um ajuste de produtividade de 10% na produção dele, né, 10 vezes 100 já tá aumentando muito a produtividade. Então você faz trabalhos onde são pontos aonde você tem um resultado mais rápido, tá? Uhum. Então produtividade é um ponto. Muitos dos construtores não sabem qual é o modelo tributário correto. Esse é um problema muito recorrente. Quando as empresas de engenharia, teve um dos meus mentorados, que ele estava no modelo tributário errado, pelo menos ali para aquele momento dele, aonde um ajuste dele representava praticamente 3% do faturamento dele. E ele não tinha tempo. De novo, o engenheiro ele não consegue lidar com isso. Então tem construtoras menores, tá? Que não conseguem enxergar isso. Deixa a cargo da contabilidade. Simplesmente o que a contabilidade manda lá, as guias no final do mês, ele vai lá e paga. Ele não questiona, ele não tem base, não tem conhecimento para questionar. Porque ele está acostumado a fazer obra. Para ele, o negócio funciona ele fazendo a obra bem. E nas empresas de engenharia é muito negligenciada a outra parte. Então é aí que a gente atua. É nesse ponto. Então a gente, quando começa a fazer um diagnóstico das dores do cliente e começa a entrar um pouco mais profundo, você vê que a parte de gestão dele é ineficiente. Muitas vezes um modelo de negócio dele, um ajuste, por exemplo, tem muitas empresas de engenharia, construtoras menores, que ela trabalha literalmente para o B2C. Literalmente só no B2C. Onde muitas vezes um ajuste na operação, uma indicação no B2B, ela vai ter um LTV desse cliente muito maior. Porque quando você trabalha no B2C, você vai fazer obras no máximo de 2, 3 meses. Você tem que estar pegando um novo contrato. Muitas vezes você desmonta a equipe porque você não pegou um novo contrato. Quando você está no B2B, você tem contratos de 2 anos, 24 meses. Então, às vezes um ajuste... Então, só para traduzir aqui, né? Então, quando você fala aqui B2C, é você vendendo obras para pessoas, né? Residências e tudo mais, que são obras que não têm uma recorrência, né? E talvez sejam coisas mais pontuais. E quando você fala B2B, significa fechar contratos com empresas que talvez tenham um pipeline de produção e demanda para um determinado serviço e você consegue entregar de forma recorrente para essa empresa, né? É isso mesmo. Então, muitos dos meus clientes hoje da mentoria, eles estão nesse nicho. Então, eles têm essa dificuldade. Quando eu, através do método, consigo fazer esse ajuste do modelo, não que ele vai inicialmente parar de atender, né, esse pessoa física, como a gente chama, mas ele vai colocar mais um portfólio, e um portfólio que tem uma constância muito maior, uma previsibilidade de faturamento muito maior. E isso dá a oportunidade de estruturar. Por que eu falo isso, Jorge? Eu vivi isso. Em 2017, quando eu saí, eu montei a minha empresa de engenharia nesse modelo B2C. E eu tive essas dificuldades. Chegou a um ponto que eu já estava decidido, se eu não conseguisse vir para o B2B, eu iria voltar a ser gestor de obras de alguma construtora, porque eu não conseguia dar escala ao meu negócio. Eu não tinha como dar escala a esse negócio. Era muito... Não tem padronização. Imagina, você, Jorge, contratou a minha empresa para fazer a reforma do seu apartamento ou sua casa. Você vai ter seus gostos, você vai ter seu arquiteto de preferência. Então, eu não consigo ter muita personalização. Eu não consigo ter uma linha de escala. Eu vou dar um exemplo hoje, uma construtora que eu fecho 1.500 apartamentos iguais. Então, eu tenho uma padronização, eu tenho uma mini escala, né? Eu consigo ajustar. Então, isso foram dores que eu senti, realmente, quando eu estava nessa transição, que eu vejo que muitas empresas com grandes potenciais de passarem a faturar aí 15, 20 milhões de anos e continuam faturando ali 1 milhão ano, que era o que eu faturava entre 17 e 20. E já com uma bagagem boa em termos de conhecimento, de construção. E quais são os pilares da Delta? Você falou 5 pilares do Delta Five. Modelo de negócio, visão, vendas, gestão e liderança. São 5 os pilares da nossa mentoria. E na sua experiência, assim, qual é o maior problema quando você olha esses 5 pilares? Eu diria que está no modelo de negócio e vendas. O modelo de negócio, muitas das vezes, está estruturado de uma forma ineficiente. Está estruturado em algo que a gente acaba se atolando de muito trabalho e pouca efetividade. Então, você começa a fazer ajustes do modelo de negócio. E o outro ponto é o modelo como é vendido.
a forma como você faz a aquisição dos clientes, a forma como você vende. A venda de um produto de engenharia, seja ele aqui tanto na área de construção ou tem outras áreas de engenharia, ele é uma venda técnica, né? Ele é uma venda que tem uma certa complexidade, né? Então, muitas das vezes você não consegue transpor ao seu cliente os riscos que vai correr ou os custos tangíveis de uma empresa de má qualidade. Porque, como todo mercado, existem bons profissionais e maus profissionais, né? Então, muitas vezes, a forma como você se vende, você não consegue extrair dentro desse contexto, se colocar com a forma quais são seus diferenciais. Qual que é o diferencial que você está ali apresentando? Por que o seu custo é um pouco maior, mas tem um retorno ao longo do tempo melhor para o cliente? Então, muitas vezes a venda ela é feita meramente por preço. Apenas preço. Então, a forma como a gente consegue colocar os diferenciais na hora da venda faz toda a diferença para que você não viva uma briga de preço. Esse é um dos pontos. Então, você faz os primeiros ajustes no modelo de negócio e na forma como você vende. Depois você vai descendo cultura, liderança, gestão, que aí você encontra mais outras ferramentas a serem ajustadas dentro dessa empresa. E o que você aprendeu quando você... Eu sei que tem pouco tempo, né? Mas nessa transição, né? E que dica que você dá para quem, assim como você, está começando a montar uma mentoria como um braço de educação do próprio negócio? Olha, eu vou falar como algo que aconteceu comigo, tá? Às vezes talvez não se encaixe para todo mundo, mas foi algo que aconteceu comigo. O primeiro momento é você buscar uma área a qual você tem autoridade real. Quando você tem a autoridade e sabe o limite da sua autoridade, né? Então, você tem sua autoridade, você sabe o limite até onde você pode ir com essa autoridade e a partir daí você traça um ICP. Você pega um público-alvo. A partir daí, você vai trabalhar com muita facilidade para dentro desse contexto você trazer o ROI. Toda mentoria ela vai ser baseada no ROI. Ainda mais mentorias high ticket, que é o caso da Delta 5. Então, a gente tem todos esses 3 pilares aí que a gente, se puder transitar, lógico que existem outros caminhos, mas se você conseguir fazer a vinculação daquilo que você já faz, eu sou engenheiro, engenharia eu faço desde 2007, engenheiro desde 2012 eu sou formado. Então, obras já fiz várias obras, já fiz gestão, então você pega todo esse conhecimento, consegue transformar isso dentro de um contexto onde você consegue resolver problemas reais, é o melhor caminho. Eu só consegui formatar essa mentoria dentro de 15 dias e já ter esse contexto aí já tá ativo, porque eu montei ele baseado em algo que eu já faço, em algo que eu já tenho autoridade no mercado. A Zeta já tem um nome no mercado de empresas de engenharia. Então, se a gente conseguir extrair isso, que a gente tem como conhecimento, e transformar de uma forma didática numa mentoria, eu acho que é o melhor caminho para quem está querendo montar uma mentoria agora do zero. E assim, para você, assim, você falou que no começo da tua carreira você até tinha uma propensão, né, para ir para educação e tudo mais. Você falou, poxa, mas não paga a conta e tal. Qual foi a tua sensação, voltando agora, e você está aplicando para bronze na liga, pelo menos um ticket de 60 mil, né? Correto. Qual foi a tua sensação de estar vendendo a educação corporativa num ticket de 60 mil agora? Olha, de certa forma até foi um pouco controverso internamente, né? Eu diria que até assim é uma coisa que é um pouco controverso, dada a origem que eu vim, né? Aqui eu não falei, mas também tem uma origem bem humilde. Então, assim, você olhar que a educação executiva e falar de um ticket de 60 mil, né? Quando você fala assim, você dá uma certa controvérsia dentro da sua cabeça no sentido, poxa, estou voltando para a educação, que foi algo que eu deixei lá atrás, mas agora com o corporativo consigo ver margens e retornos maiores, né? Mas isso o que me deixou tranquilo, e aí de novo entra no ponto anterior que nós dois estávamos discutindo, né? Me deixa tranquilo porque eu estou vendendo algo que eu vou gerar algo de valor, né? Então, quando eu olho para o valor e quando eu vejo os poucos mentorados que eu tenho, por enquanto, tendo retorno já, com uma coisa tão incipiente, com uma coisa tão inicial, te dá a tranquilidade que você está fazendo algo de valor para aquelas pessoas. Então, assim, no início é controverso, né? Você sente essa controversidade, mas quando você começa a colher os primeiros resultados, você fala, nossa,
É algo que é como se você tivesse descobrido uma mina de ouro no sentido de um benefício mútuo para todo mundo. Né? Então, assim, vem um sentimento de controverso inicialmente, mas depois, quando você começa a realmente a dar os resultados que as pessoas esperam, aí você se sente em paz e você continua, se motiva quando vem os primeiros, poxa, consegui praticar isso, que bom, já estava buscando isso há muito tempo e não conseguia. E às vezes são coisas tão simples do seu dia a dia, mas são tão simples que para você já faz de uma forma tão simples. Às vezes é um telefonema, às vezes é colocar uma pessoa no outro contato, você consegue trazer benefícios para ela. Então isso te dá a base de não de dar paz de espírito do que você está fazendo, do que você está vendendo tem um valor. Uhum. E pelo que entendi, os mentorados já estão capturando esse valor de cara, né? Já, de cara. Aí vai muito de níveis, né? Dentro da mentoria a gente está mais ou menos ali, tem pessoas num nível mais iniciante, tem pessoas que eu tenho muito mais trabalho assim, a fazer, então o ROI é muito percebido, né, inicialmente. Tem outras pessoas que já estão num nível mais avançado, então a gente tem outras formas de dar ROI para essas pessoas dentro de um contexto de mentoria, né? Então, mas a gente já tem uma ação muito ativa com nossos mentorados de trazer ROI para eles. Você falou de CP, né, que é o persona. Quem que é o persona? Quem que participa da sua mentoria? É o dono da empresa de engenharia? Quem é? Tem várias situações. Hoje eu tenho mentorados, normalmente é o dono das empresas de engenharia, ou um diretor, ou um CEO, ou tem empresas que buscou a gente ali dentro do nosso ecossistema para formar líderes com cabeça de engenheiro, que a gente chama. Então, tem empresas que me contrataram e pegou uma pessoa que é um gerente e falou assim, olha, se essa pessoa aqui ela se tornar um novo líder de uma área, eu abriria uma segunda unidade. E ele não tem essas características. E eu entendo que dentro da gestão e liderança, se o programa fizer essa pessoa ter essa visão, eu vou conseguir abrir uma nova unidade no ano que vem. Então, assim, normalmente o ICP são donos realmente, mas também ali a gerente, CEO de algumas empresas têm participado. E essas empresas, elas... Bom, você tem uma amostra pequena, né? 7, mas o nível de faturamento dessas empresas está em que patamar? Olha, entre 15, 10, entre 5, 10, 15 milhões ano. Como eu te falei lá no início, a área da engenharia, apesar dela ser uma área de margens baixa, ela tem valores nominais de contrato altos. Tá? Então, mas também é uma margem muito, muito pequena, você percebe? A gente está falando de 15 milhões de margem, de faturamento de uma empresa, né? Ela tem uma margem de 10, mas se há qualquer problema, ela pode também inverter isso para menos 5. Você tem um delta muito, muito próximo entre o lucro e o prejuízo, né? Então, você precisa ter uma base muito sólida, um know-how muito, muito extenso para que você consiga trabalhar com esses 10%. Tá? Então, assim, são postos de empresas que flutuam nesse nível de faturamento. Bom, mas eu estou fazendo a conta aqui ao contrário, né? Eu estou pensando agora na Zeta Engenharia, também deve estar numa margem aí, sei lá, de uns 10%. Na hora que você cria um braço de empreendedorismo, de educação empresarial, você coloca uma margem bem maior para o conglomerado, né? Sim, tanto que hoje a empresa está estruturada praticamente no futuro virar uma hold, né? Então a gente tem 3 braços da empresa, tem a Zeta Engenharia Integrada, que trabalha com instalações elétrica e hidráulica, tem a Zeta Educação, que é o novo braço, e tem a Zeta DI, que é desenvolvimento imobiliário. Então a gente coloca um braço aí onde tem margens, né, mais elevadas, e a gente está fazendo uma sinergia entre ambos, né? Eu acho que o grande ponto aqui é que não existiria mentoria se não existisse a Zeta Engenharia. Não existiria a Zeta Educação se não existisse a Zeta Engenharia. E ao mesmo tempo que a educação se torna um braço importante e contribuindo com as margens, ela também se torna um braço importante até muitas vezes em angariar e trazer um brand para a Zeta Instalações, né? Então, assim, o braço de educação ele é uma peça-chave hoje dentro da empresa em várias partes. Lógico que contribui bastante com a margem líquida final da holding como um todo, porque ela tem margens muito altas. E pensando aqui que também quem está comprando a mentoria, se você pensa, apesar de você vender para o dono, é uma empresa que tem um faturamento de milhões, também não é um investimento tão relevante para a empresa, né? Não é. Eu diria que como essas empresas não têm muito investimento em marketing, se ele fizer um paralelo entre o que ele investe em marketing, investir em marketing com a mentoria, e aqui eu faço até uma aspa, tá, gente? Não só a Delta 5,
Tá? Eu acho que o empresário dessa área tem que ter mentorados, tem que ter pessoas que passaram, lógico, pessoas sérias, porque é uma área que é muito sozinha, como todos os outros empreendedores, mas aonde a falta de conhecimento, devido às margens ser pequenas, ela pode ser fatal. A gente já sabe do empreendedorismo, dos números de empreendedorismo no Brasil, né? 80% das empresas quebram, fecham antes de completar 5 anos, mas na engenharia, por as margens estar mais apertadas ali, eu acho que esse número pode ser até maior de nichar no setor. Então, se você comparar o custo de um marketing de qualquer outro setor, o investimento de uma mentoria, nesse nível que a gente está falando, ele se torna irrisório perto do custo de marketing. Então, se você olhar por esse ângulo, de ter uma pessoa, alguém que está te ajudando, alguém que está ali falando de coisas que você já passou, realmente se torna muito irrisório. E sem falar na economia, como a gente sempre fala na mentoria. Não é contribuir com que, não é tirar do que você já tem, é fazer new money. Então, dentro desse novo dinheiro que a gente consegue trazer, tem um percentual. Mas mesmo dentro do antigo, se fosse uma verba de marca, já seria suficiente para se pagar a mentoria. E como é que funciona essa parte de ambiência, né? A mentoria é um a um, é coletiva? Não, ela é coletiva, ela tem um modelo de MLS, né? São 8 encontros online, onde a gente aborda temas desses 5 pilares. A gente também tem 4 encontros presenciais, onde a gente vai se desenvolver com esses temas, com esses pilares e com um network dentro do próprio ecossistema. Em algumas situações, por exemplo, dos 7, eu tenho 2 mentorados que estão num nível muito mais baixo. Eles estão num nível um pouco aquém de onde a gente gostaria que todos estivessem para poder aplicar os conhecimentos. Neste caso, neste ponto, esses 2 eu estou fazendo a cada 15 dias um one-on-one. Eu faço um individual com eles para dar um up, até dar uma organizada ali dentro do fluxo, né, deles, principalmente no fluxo de caixa. É onde eu estou indo mais nessas empresas, dentro do fluxo de caixa, para que eles possam ter um fôlego, né, e assim eles possam continuar para o próximo nível. Então, assim, existe uma avaliação dentro desse contexto, onde eu encontro uma necessidade e eu falo, olha, durante 2 meses a gente vai fazer 4 encontros presenciais. Porque eu vejo que está com uma deficiência tão grande em algumas áreas que talvez eu não consiga trazer o retorno que ele espera, porque ele vai estar tão preocupado com outras coisas que não foram resolvidas antes, que ele não vai conseguir acompanhar os conteúdos que a gente vai desenvolver. Então, dentro desse diagnóstico, desse set, pegando ele por uma amostragem, tem 2, o qual eu estou de uma forma mais próxima aí, a cada 15 dias, fazendo um ajuste, fazendo um acompanhamento realmente, implantando algumas coisas que eu já tenho na Zeta, implantando para empresas deles, dando o conhecimento, dando a base de uma forma mais one-on-one. E aí você falou que o crítico aqui é vendas e modelo de negócio, né? Quando você fala de modelo de negócio, inclui mudar a forma de atuação, né? O que eu quero dizer aqui, quando eu olho a cadeia da construção, quem está fazendo incorporação tem uma margem muito maior do que o resto da cadeia toda, né? Correto. Até que ponto você vai assim além do tributário? Olha, a gente começa também a inserir alguns motores, segundos motores nessas empresas, né? É lógico que vai ter um processo, como eu te falei, tem vários níveis. Então, a gente faz esse trabalho inicial, né? Ali de estruturar o dia a dia, e a gente começa a analisar alguns outros pontos de modelos de negócio dele. Vou dar exemplos. Vou dar exemplos da própria Zeta, tá? Hoje a gente está dentro do modelo tradicional, a gente tem fechamento de contrato, e a gente tem um operacional onde a gente presta o serviço. A gente está ajustando o nosso modelo para uma industrialização. Hoje eu estava em reuniões de industrialização, então a gente estava ajustando isso para industrializar, ou seja, é o mesmo processo, só que agora de uma forma industrializada. Com isso eu estou reduzindo a minha mão de obra no canteiro, eu estou trazendo uma parte da minha mão de obra para um galpão industrializado, né? Isso seja próprio ou com terceiros, né? Industrializando uma parte do serviço que eu vou prestar e trazendo ele para um ambiente controlado. Isso tem uma efetividade de a gente reduzir a mão de obra no canteiro de obra. Ou seja, é o mesmo prestação de serviço, mas dentro de um modelo de negócio diferente. Percebe? Então, às vezes, não é mudar a empresa, é mudar a forma como se trabalha. Né? Então, você ajusta o modelo de negócio. E hoje, a Zeta Instalações, ela caminha para um modelo de franquia.
E o Flávio Augusto para mim, assim, inspira muito isso, porque toda vez que eu vou numa palestra, num podcast que eu escuto dele, ou desde Geração de Valor, ele bate muito na tecla do modelo de negócio, né? Ele dá muitos exemplos disso. E isso eu já venho trabalhando na Zeta acho que há uns 3 anos, ajustando o modelo, mexe daqui, ajusta e vai fazendo ajuste. Hoje a gente está partindo para ser praticamente uma empresa que tem toda a parte de material industrializado e se tornar uma franquia de instalações. Então, eu faço ajustes dentro dessa metodologia, lógico que caso a caso, você vai ajustando. Eu tenho pessoas que trabalham apenas com estrutura, um exemplo. Tá, mas não dá para ele trabalhar com estrutura e fazer um outro serviço ali dentro da obra que tem uma margem maior que só vai agregar um plus a ele e vai ter um segundo motor. Mas ele já está dentro da obra, percebe? Então, assim, a gente começa a mapear dentro de cada um, dentro do conhecimento que eu também tenho, né? Já fui gerente de obra. Então, você fala, olha, se a gente, com o seu trabalho, acoplar mais um serviço, fazer dessa forma, vai mexer muito no seu modelo de negócio no sentido de margens, de compor as margens. Então, assim, a gente não tem a pretensão, lógico, pode ser que tenha pessoas que tenham a pretensão de hoje ser uma empresa de engenharia, amanhã ser uma construtora e depois ser um incorporador. Dá para trilhar esse caminho. É esse caminho que eu estou trilhando. Né? É esse caminho que a Zeta está trilhando e agora comprou o braço de educação. Dá para trilhar esse caminho. Mas dentro do que ele já faz, a gente consegue achar dispositivo, com reuniões, com esses 5 pilares, a qual muitas das vezes a gente ajusta e ele tem um segundo motor que representa muitas vezes 20% do faturamento dele, mas muitas vezes pode representar 15% da margem de lucro. E diversificar as receitas, né? E diversificar as receitas. Então a gente faz esses ajustes para que essas pessoas melhorem no final. O nosso objetivo final com a Delta 5, a gente quer melhorar as margens, mexendo nesses 5 pilares, a gente buscar melhorar a margem, reduzir alguns custos desnecessários, que a gente sabe que tem alguma ineficiência, seja ela tributária, seja ela operacional, e ajustar para que a margem seja aumentada. Então, se ajusta o faturamento, ajusta um pouco os custos e dá uma melhorada na margem. Esse é o foco principal da Delta 5 hoje. Uhum. E se você voltasse 10 anos atrás para dar um conselho para o Fábio que está começando a Zeta Engenharia, né, com o conhecimento que você tem, quase você mentorando você mesmo lá atrás, o que você daria de conselho para... Olha, esse é um ponto importante, Jorge, né? Eu estava numa aula com o Joel e ele fala muito de sair do ponto A para ir para o ponto B, né? E isso foi onde fez pensar uma coisa, principalmente isso me fez refletir sobre mentoria. 10 anos atrás, 2015, eu era gerente de obra de uma obra de 30 torres. Eu tinha 1.500 funcionários dentro dessa obra. Então, você imagina um engenheiro de obra, né, gerente de obra, residente de obra, como eu fui, com 30 torres ali, gerenciando. Eu daria o seguinte conselho. Tudo aquilo que você puder industrializar, tirar a mão de obra, tirar a imperfeição, tudo aquilo que você puder fazer de uma forma diferente, mais produtiva, né? Esse seria o conselho. Busca, porque no começo pode ser muito trabalhoso, mas no longo tempo isso você ganha. E sempre ter estratégia, planejamento e estratégia. Eu sempre trago para comigo que mais cedo ou mais tarde quem tem uma estratégia vence. Não importa. Mais cedo ou mais tarde quem tem uma estratégia vence. E pessoas. Ter pessoas ao seu lado, aonde você vai treinar essas pessoas para ela fazer o que você faz hoje, para que você no futuro possa fazer uma coisa diferente. Então eu diria treinar pessoas, ter essa visão estratégica e visão de futuro e industrializar. Para mim seriam os 3 conselhos que eu me daria como mentor de mim mesmo há 10 anos atrás. Uhum. Esses seriam uns pontos cruciais para chegar a resultados maiores que eu tenho hoje dentro da área de construção civil, mas de uma forma... São alavancas, né? Na realidade, o que eu daria para mim mesmo são alavancas a quais você pode usar para que você tenha um resultado mais rápido. E assim, pensando agora na indústria como um todo, e aí pode ampliar mais do que só Sim. o serviço prestado, né, de instalações elétricas e tal. E é um pouco do que eu estou escutando. Pode ser que a interpretação tenha algum viés, mas eu sempre escuto que no Brasil a gente desperdiça muito material, né, que a gente tem ineficiência nos processos e até na concepção de como vai fazer a construção, e que a mão de obra ela é
pouco qualificada e também de baixa produtividade, né? Se essa percepção minha está correta, e o que a indústria deveria evoluir para melhorar esses aspectos, se for o caso? A sua visão está correta, né? Ela é uma visão realmente real, tá? Ela é uma visão real. Ela é um resultado de uma sistemática de problemas desde a concepção, desde a própria execução da obra. Desde a concepção, no sentido de que, no Brasil, normalmente você leva 1 ano planejando a obra e você leva 3 executando. Quando você olha para fora do Brasil, essa conta é invertida. Japão, Europa, Estados Unidos, se passam 2 anos desenvolvendo o projeto e depois passa-se 1 ano executando. Então, no Brasil, a parte de construção civil, e isso está mudando um pouco, já vem melhorando ao longo do tempo, a gente faz de uma forma muito empírica. Então, e não é porque as empresas não querem fazer da forma correta, é porque existe algumas influências, algumas variáveis de mercado que nos forçam a agir assim. Tá? Por exemplo, você tem um momento de mercado onde você tem que lançar um empreendimento. Você não pode perder aquela janela, senão muitas das vezes o concorrente lançou, já tirou a sua demanda daquele empreendimento, daquele terreno. Então você tem que estar sempre, de certa forma, correndo contra o tempo. Então isso traz muita imprevisibilidade para a obra. Esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, a gente tem uma questão cultural dentro desse contexto, que é o seguinte. No passado, né, década de, acho que dos anos 90, transição para os anos 2000, era mais ou menos a máxima. Era a seguinte máxima, né? Que é, se você não tem qualificação para entrar no chão de fábrica, ou seja, numa Mercedes, numa fábrica que tinha um limite ali de escolaridade, tinha um limite ali de conhecimento, um curso técnico, sempre mais ou menos na década de 90, início dos anos 2000, era isso. E aí todo esse pessoal que não conseguia se encaixar nesse mercado de trabalho, ele ia para a construção civil. Então a gente tem essa questão cultural. A construção civil sempre absorveu muito da parte da mão de obra desse restante da indústria, digamos assim, né? Então isso também trouxe realmente uma falta de qualificação. E hoje a gente se depara com outros tipos de problema, né? Então esse pessoal ao longo do tempo, dos anos 2000, 90, ali para o início de 2000, foram de certa forma se profissionalizando, né? Mesmo que de forma empírica, foram. Só que hoje em dia a gente tem uma outra geração que não tem interesse pela construção civil, né? Então hoje a gente tem aquela mão de obra que no passado foi desqualificada e hoje a gente não tem a mão de obra. Porque é difícil você falar para um jovem de 15 anos que ele vai ser ajudante de pedreiro, ou que ele vai fazer um curso de pedreiro. Eu acho que pode abrir a página do Senai hoje que não deve ter lá o curso de pedreiro, alguma coisa, nem deve existir, talvez. Não consegue angariar pessoas. Talvez um eletrotécnico, um eletricista, predial, você ainda tenha turma, você ainda consiga formar turma. Então, assim, é um conjunto dessas características, né, que fazem a construção civil no Brasil ter esses padrões. Apesar da engenharia brasileira ser muito bem conceituada, a engenharia brasileira, o outro nível da camada, ela é muito conceituada. A parte de estrutura, eu fiz pós na USP de cálculo estrutural e fiz BIManage. Então, assim, o Brasil tem bons engenheiros no sentido do projeto, mas a cadeia como um todo, ela não corrobora. E quando eu falo cadeia como um todo aqui, a gente vai desde leis, desde de NBRs que são estruturadas de uma forma que não ajudam que a cadeia se profissionalize. Se você ter ideia, agora que está começando a aprovar as leis com relação à industrialização, porque quando você fazia mão de obra, você tinha a mão de obra em loco, ou seja, no canteiro você tinha benefícios fiscais, mas a industrialização você pagaria o ICMS. Agora que está começando a mudar essa visualização no Brasil e começando a priorizar um pouco mais a industrialização. Então, é um contexto, finalizando aqui o que você perguntou, a improdutividade, baseado na mão de obra que veio para a gente ali nos anos 90, início dos anos 2000, o sistema como um todo, né? Então, tudo isso corrobora para que a gente tenha realmente um cenário onde tem desperdício, onde tem improdutividade, onde a gente tem muita improvisação, né? Então, realmente, hoje o setor... Mas ele tem caminhado numa direção esperançosa, digamos assim, né? Com algumas mudanças de lei, com novas tecnologias. Isso tem nos animado bastante que em 10 anos a gente esteja em um outro patamar
em termos de construção. Vai sempre existir, mas o setor vai se evoluindo. E ainda complementando a resposta, ô Jorge, tem uma questão cultural, né? O brasileiro é muito cultural. Então, quando vem algumas tecnologias, steel frame, wood frame, né, em moradias mais de casas, o brasileiro é muito resistente na venda, na compra, porque ele ainda tem aquela coisa, será que é sustentável? Será que é durável? Então, o próprio brasileiro, culturalmente, também não contribui para uma industrialização mais assertiva, né? Então, só pegar aí exemplos de num condomínio, quantas casas são de steel frame ou de wood frame, ou quantas casas são de concreto armado ou estrutura metálica. Né? Vai ser muito pouco a É a proporção. síndrome do porquinho que tem que fazer a casa de tijolo, né? Exatamente, é essa aí. Então a gente ainda passa por isso. Então você percebe que é uma questão cultural na ponta da venda. Você tem leis e alguns processos que também corroboram com isso, e você tem uma base da mão de obra que praticamente sela o caixão dentro dessa questão aí de deixar as coisas improdutivas. Eu diria que também falta um pouco de tecnologia. Eu já vi nos Estados Unidos, o cara chega com equipamento e tal, instala um carpete, instala um negócio muito rápido, e aqui no Brasil, quando você contrata, é muito artesanal ainda o processo. Né? Sim, exatamente. Falta tecnologia, falta a cultura da produtividade, né? O chinês, se você pega ali vídeos na internet ou começa a fazer comparações, eles têm uma fissuração pela produtividade muito alta. O brasileiro não. O brasileiro, a gente não tem essa cultura, infelizmente, né? A gente não tem essa cultura da produtividade alta. Então, isso não é só isso acaba agora não entrando só na construção civil, né? A gente tem outras indústrias que realmente sofrem com isso. E a falta de tecnologia e modelos, né? Por exemplo, a gente consegue inserir algumas tecnologias, é difícil acessar esses equipamentos muitas vezes, ou de serem produzidos no Brasil. Mas se você for ver, a grande massa da construção civil no mercado hoje é um mercado residencial / corporativo. Né? Assim, se você falar de empresas grandes, grandes empresas, Cirela, enfim, tantas outras que tem no Brasil, são empresas do residencial, né? Empresas de residencial e um corporativo. Então, quando você tem ambientes muito pequenos, que é o caso de um apartamento hoje tem apartamentos de 24 metros quadrados. Sim. Como é que você coloca uma máquina de carpete dentro de um apartamento de 24 metros quadrados? Como é que você mede a produtividade de uma máquina cheia de recorte? Ou seja, de novo, a cultura, o modelo também trava, porque se você tem ambientes mais, por exemplo, vamos pensar aqui, um ambiente de um escritório. Se você tem um ambiente de escritório onde você tem tudo aberto, poxa, perfeito, você coloca uma máquina lá, ela faz o carpete, depois você vem fazendo a divisória com outro tipo de material, mas você vai pegar um prédio igual esse que a gente está aqui. Imagina uma máquina colocando carpete aqui dentro. Né? Então vai ter que fazer um pouquinho aqui, vai ficar cheio de recorte, ali acaba também da forma como a gente pensa, como constrói, acaba dificultando a industrialização no Brasil. Não, muito bom, muito bom. O Flávio, e aqui a mentoria ela é focada para engenharia, eu entendi, né? Nesse caso específico, né? A gente tem um projeto, ele é um projeto onde eu estou levantando bandeiras, também estou criando algumas coisas da educação. É focado para engenharia, empresas de engenharia, né? Empresas de engenharia, porque muitas das empresas de engenharia, elas não são engenheiros, os donos não são engenheiros, né? Então, mas trabalham com o serviço de engenharia. Arquitetos, que a gente também tem um pouco de know-how na área de arquitetos, e imobiliário. Então a gente está dentro desse CP trabalhando aí, e a gente pretende, de uma certa forma, em um segundo momento, expandir isso para alguns outros setores similares ou congruentes ali da nossa área. Mas não no momento. Então, corrigindo a minha pergunta, é uma mentoria então para a área de setor de construção, na verdade, né? Dentro do setor de construção você tem várias sub-áreas, né? Todas estão ligadas. Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa que faz mentoria comigo que ela faz painéis elétricos. Tá. Percebe? Eu estou dentro da construção civil, mas eu estou dentro de uma engenharia elétrica de painéis, que tem os mesmos problemas. Entendi. Percebe? Então, assim, dentro da cadeia de engenharia civil, nós temos também as várias vertentes que esse ramo, que esse ecossistema vai. Então, dentro desse ramo, a gente consegue atuar. Não, perfeito. E só para fechar aqui, né?
tem uma pergunta que eu faço recorrente aqui no podcast, para pegar um pouco da sua percepção, mas se alguém chegasse para você e falasse, olha, você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós, né? Primeira pergunta é se essa é uma boa ou uma má notícia, né? E se for uma boa notícia, o que você está fazendo nesse sentido, né? Olha, é uma boa notícia, primeira coisa, né? É uma boa notícia. Eu entendo que quando você faz as coisas por propósito e quando você entende que se você se sente útil, você se sente produtivo, né? Lógico que também teria que estar produtivo, né? 100 anos a mais, mas 100 anos produtivo. Você vai conseguir fazer isso por muito tempo. Então, estou chegando aos 40 esse ano, né? Então eu diria que eu gostaria de estar fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, com um nível de consciência mais avançado e com novas tecnologias. Então eu me veria se meus avós viveram 90 anos, com 150 anos, se fosse possível, fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Eu estou num momento de vida muito empolgante, muito renovando. Eu me sinto sei lá, eu quando fui fazer faculdade em 2008 eu tinha 24 anos, 23 anos. Eu acho que eu estou com o mesmo sentimento de quando eu estava fazendo a faculdade, com aquela esperança de se formar, de se tornar alguém, de ser um engenheiro, de ser ali formado. Estou nesse momento, então assim, eu me veria hoje com 150 anos fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, com mais perfeição, com mais energia. Mas o que você está fazendo hoje, né? Você está se preparando em termos de cognição, longevidade, saúde? Sim, sim. Hoje eu, dentro dessa minha estrutura aí um pouco mais de energia no trabalho, eu faço academia 3 vezes por semana, malho, faço meu check-up. Eu acho que tem um remédio aí que eu acho que ele não vende, tenho certeza que ele não vende farmácia. É o prazer de estar fazendo algo que te gratifica, que você sabe que está no caminho certo, que está no propósito certo, a felicidade de estar fazendo isso. Eu acho que esse é o maior remédio que a gente pode ter, porque se você tem um trabalho onde você tem só um nível de estresse, só cortisol, só essas questões, né? Isso acho que tenho certeza que é um veneno. Então, quando você tem essa felicidade, essa leveza, estou trabalhando muito, até brinco com minha esposa, vai ser um momento de muita energia, mas eu tenho meus acordos em casa, segui a lição ali do Flávio, e para mim o antídoto maior de tudo isso é chegar em casa, é conseguir ser feliz, é conseguir dar um abraço nos meus filhos ainda, que são pequenos, estou com um de 5 e um de 1 ano e meio, e mesmo com essa correria, eu nunca tive tão conectado com minha família e com Deus como eu estou agora. Que bom. Eu nunca tive, é uma sensação que eu desejo para toda pessoa. E eu li muito o livro Napoleão Hill, né? E ele fala que normalmente as pessoas que fizeram algo de relevância foi após os 40, né? Então eu também, de certa forma, eu sonhei chegar dos 40. E a partir daí, dessa visão, eu me vejo nesse caminho aí e me preparo. Mas para mim é esse estado de felicidade que me dá uma tranquilidade de saber que eu vou ter uma longevidade. E ele fala também, o primeiro princípio é o objetivo principal definido, né? Exatamente. Isso aí é uma coisa que realmente... Cara, todo mundo que vem aqui no podcast eu apresentei com um livro. Esse livro aqui... Poxa, muito obrigado. É Inabalável. Fui eu que organizei e conta uma história minha. Poxa, uma história bom, de superação, 2 dias no mar. Então tinha alguém que estava curiosa aí do livro, então já vai ter aqui a resposta. Que bom. Eu também estou terminando meu livro, tá? Terminei meu livro. Também é uma trajetória de superação, onde eu coloquei alguns princípios ali de desenvolvimento pessoal. Então eu peguei a minha narrativa, desde o ajudante de pedreiro que trabalhou em 2017 com meu pai, onde viu ele ali de uma certa forma ser meio que humilhado por um dono de uma casa. E eu sabia do meu potencial naquele dia e eu decidi trilhar uma jornada que se concluiu aí em 2017. Eu saí de ajudante de pedreiro a coordenador de obras de uma grande construtora aqui de São Paulo em 10 anos. Então, assim, que bonito. Peguei toda essa história, peguei todo esse trajeto aí, fiz uma trajetória no livro falando das superações. Então vai ser um livro aí que conta a minha história, mas traz alguns ensinamentos que eu passei na minha vida de desenvolvimento pessoal. E esse daqui com certeza vai ser um livro que eu vou ler e vai trazer lições muito, muito boas, porque eu gosto muito de aprender com a vivência das pessoas. Muito bom. Muito bom. E quem quiser participar da mentoria, como é que te encontra?
Olha, a gente está num momento de transição, a gente está subindo todas as nossas redes sociais, até sexta-feira a gente vai estar com todas as redes sociais, Instagram, hoje tem o LinkedIn, é onde eu tinha minha rede, eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa totalmente off, né? Então eu tenho o meu LinkedIn, Flávio Josué, quem quiser me encontrar por lá, mas logo em breve a gente vai estar com todas as redes, Instagram, os LinkedIn, podcast, então a gente está estruturando todas as redes e a partir daí a gente vai fazer a divulgação da nossa mentoria. Muito bom, muito bom. Então, gente, acho que esse podcast aqui, acho que tem todo um lado inspiracional e também tem um lado de negócio, né? Quando você olha que os negócios tradicionais que vivem, né, às vezes com uma margem muito baixa, você consegue, muito provavelmente com um braço de educação empresarial, motor 2 de inovação, criar, primeiro, uma fonte de renda complementar e uma margem bem maior. Então, a gente tem casos aqui de indústrias que, inclusive, o motor 2 e esse braço de inovação acabou ficando maior do que o próprio negócio, com uma margem também muito melhor, né? Então, obrigado aqui pelo exemplo, pela história, pelo aprendizado e parabéns pela velocidade com que você lançou o seu clube, né? Assim, tão rápido e já começou a tracionar. Muito bom, cara. Eu que agradeço a oportunidade, Jorge. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar podendo também contribuir aqui junto com você e aprender. Acho que é isso. E quando você toma uma decisão, tudo passa por uma decisão. Quando você toma uma decisão, ter fé é uma coisa, né? A gente tem a fé, mas quando você toma uma decisão e você vive aquela decisão, não tem como dar errado. E como diz o Joel, né? A intensidade distorce o tempo. Então, é isso aí. Colocando intensidade, a gente tem conseguido esses resultados. E mais uma vez, só tenho a agradecer aqui a sua oportunidade. Muito bom, obrigado, cara. Um abraço. Um abraço. Vamos lá.